Gente, não tem nada como um V8, não tem nada como um V8 Big Block, não tem nada como um V8 Big Block com uma relação de diferencial mais curta. Em 68, a Dodge trouxe ao mundo não só um dos automóveis mais belos da história. A gente está falando de uma escultura, uma das peças de design industrial mais maravilhosas já feitas pelo homem. Dodge Charger de segunda geração. Por apenas 3 anos de vida, 68, 69, 70, bastou isso para se eternizar para sempre uma lenda, tanto nas ruas, quanto no cinema, quanto no coração das pessoas. E nessa história, como vocês vão ver, é incrível o poder que apenas um homem pode ter para alterar para sempre a história de um modelo e mesmo da própria marca. O Charger de primeira geração foi lançado em 66, com uma versão mais sofisticada, mais esportiva e com um teto de caimento estilo fastback do Dodge Coronet. Uma ideia muito boa, muito bem pensada, mas faltava uma faísca, faltava uma chama, faltava alguma coisa que realmente inflamasse o coração dos entusiastas. E isso se refletiu nos resultados das vendas. O primeiro ano, 66, 37 mil unidades. Número razoável, mas não exatamente um sucesso. Mas já no segundo ano, 67, apenas 17 mil unidades. Sinal não amarelo, mas sim vermelho. Todo o público-alvo do Charger já tinha se esgotado no primeiro ano. Era preciso não somente uma renovação, era necessário uma revolução, era necessário salvar o Dodge Charger. Eis que entra em cena então a pessoa que alterou a história do Dodge Charger para sempre, o designer Richard Sias, que na época estava desenhando emblemas, detalhes de acabamento, que o pessoal chama de trim, coisas do tipo. E ele tinha lá na gaveta dele um sketch, um desenho, uma ilustração de um conceito que ele estava criando na própria cabeça, tanto que não tinha nem compatibilidade com nenhuma plataforma que a Chrysler ou a Dodge, enfim, tinha na época. Mas eis então que o diretor de design externo, ou seja, o diretor de design de carroceria chamado Bill Brownlee, viu esse sketch do Richard Sias e ficou maravilhado e intrigado. Mais do que isso, ele ordenou a Sias que ele fizesse então uma escultura em clay, em argila, que é a forma como os designers realmente conseguem ver o modelo materializado, e para isso ele precisaria comandar uma equipe de 4 designers. Tudo isso aconteceu em algum momento de 1967. O Bill Brownlee queria essa resolução, essa revolução para o Dodge Charger para ontem. Esse conceito teria de virar um automóvel um ano depois, 68. O resultado é essa escultura móvel, sexy, que alterou para sempre a história do muscle car full size da Dodge. Lembra que em 67 foram apenas 17 mil unidades vendidas? Sabe quantos Dodge Charger 68 como esse foram vendidos naquele ano? 96 mil unidades. E podia ser muito mais, porque isso foi literalmente tudo o que a fábrica de Michigan conseguiu produzir de Dodge Charger. Parte do sucesso do Charger também se deveu à participação dele como uma grande estrela naquela que é a maior perseguição, a mais sensacional da história do cinema, Bullitt, com Steve McQueen, justamente de 1968. Steve McQueen guiava um Mustang GT com motor 390, mas quem realmente roubou a cena foi o Charger 68 com motor 440 7.2, pilotado pelo dublê Bill Hickman, que fez esse carro de mais de 5 metros andar de lado, voando calotas, muito mais calotas que as 4 rodas que o carro tem. A gente tem algumas falhas, como um Fusca verde que insiste em se teletransportar na frente do Mustang e do Charger, por mais rápido que esses carros fossem, mas não importa, porque, pessoal, essa perseguição é algo que jamais tinha sido visto no cinema até então e até hoje é algo absolutamente marcante. Talvez a única perseguição que possa ser comparada remotamente com a de Bullitt seja a de Ronin, de 1998, 30 anos depois. Se você não assistiu essa perseguição, pare tudo o que você está fazendo e dedique 10 minutos e 53 segundos da sua vida para algo absolutamente épico. A trilha sonora de Lalo Schifrin vai criando a tensão enquanto Steve McQueen vai seguindo silenciosamente o Charger 68 dos bandidos, quando repentinamente, uma virada de esquina, o Charger dá pé no porão e a música
é seca instantaneamente. Tudo que se ouve a partir daquele momento é a pura música mecânica do V8 440, o Magnum do Charger e o Mustang 390, ou seja, briga de big blocks mesmo, com a única trilha sonora sendo o ronco dos motores e o cantar dos pneus. 33 anos depois de Bullitt, mais uma vez o Dodge Charger rouba a cena do carro do mocinho. A gente está falando de Velozes e Furiosos de 2001. Charger era o carro do pai de Dominic Toretto. Lá, um modelo 69 com grade dos 70, um motor Early Hemi, um Hemi de primeira geração com Supercharger, gaiola completa, enfim, um carro realmente estilo Street Rod da época e que teoricamente faria os quartos de milha em 9 segundos. Um quarto de milha que na verdade durou 1 minuto e 40 segundos em uma das cenas de arrancada mais impressionantes, mais bacanas e divertidas da história do cinema. E mais uma vez, uma decisão muito feliz do diretor, especialmente na parte de áudio, mas também de cinematografia. A gente tem a ausência completa de música. Mais uma vez, a música era mecânica. O Hemi V8 Supercharger contra o 2JZ do Supra do Brian. Mais uma vez, uma cena espetacular, onde o Dodge Charger roubou completamente a cena, sendo o carro do bandido e roubando o coração dos entusiastas. Olha para essa frente, olha com muita atenção para essa dianteira, porque você está olhando para a frente mais macabra da história do automóvel. Não existe carro com a dianteira mais malvada que essa, seja antes ou seja depois. Ah, Christine, Primo Fury, desculpa. É o Charger 68, o carro mais malvado da história do automóvel. Essa frente, criada pelo time de Richard Sias, realmente é uma peça de design, né? Em 69 tem algumas diferenças, né? Tem uma divisão aqui no meio. Em 70, o para-choque passou a envolver toda a porção frontal aqui, mas o 68 para mim é que tem a frente mais realmente malvada. E tem os detalhes que são interessantes em termos de aerodinâmica, como por exemplo, essa grade com todo esse recesso acaba virando uma fonte de turbulência, uma região aqui de muita pressão e baixa velocidade. O ar não conseguia escapar daqui, né? Então prejudicava um pouco o desempenho em altas velocidades, tanto que em 69 os aerodinamicistas da Chrysler desenvolveram o Charger 500, que não era definitivamente um carro bonito como esse aqui, justamente porque eles deixaram a grade embutida para melhorar o fluxo aerodinâmico. O mesmo a gente pode falar sobre essa coluna flutuante, era uma fonte de turbulência também. O Charger 500 de 69 justamente resolveu isso colocando o vigia alinhado à coluna C, mas não ficou com o mesmo charme. Quem se importa com a aerodinâmica quando você tem uma escultura tão maravilhosa como essa? Olha o detalhe desse bocal de combustível, pessoal. Dá para você ficar namorando essa simples peça por minutos, por horas. E olha a posição dela, evidencia esses ombros largos, musculosos desse carro. Olha que coisa impressionante, o quanto de área a gente tem aqui de carroceria. E se você olhar a forma do Charger 68, ao contrário do 66 e do 67 que tinha a lateral meio chapada, ele tem esse formato de garrafa de Coca-Cola, é voluptuosa, então você tem todo esse músculo aqui nessa porção traseira, e se você olhar a dianteira vai ser a mesma coisa. O paralama dianteiro, quando você olha o carro meio de cima, você vê duas formas abauladas, que justamente foram a ideia principal do sketch do Richard Sias. Ele chamava de duplo diamante. Era um carro que na verdade não tinha muito a ver com esse aqui, mas todas as ideias principais foram aplicadas nesse carro, que salvou de forma definitiva o nome Dodge Charger. Um V8 de alta performance como esse 440 Magnum, 7,2 litros, quase 400 cavalos, alta taxa de compressão. Ele exige um combustível de ponta, com a maior octanagem disponível no mercado automotivo brasileiro. Não há substitutos. A melhor gasolina é a Podium dos postos Petrobras. A gente está falando de 102 octanas ROM como valor mínimo garantido, assegurando máxima performance e máxima proteção para o seu motor contra a temida pré-ignição. Em automóvel clássico como esse Charger, que roda poucas vezes por mês, a Podium ainda oferece um benefício especial. Ela apresenta uma estabilidade química muito superior, ou seja, demora muito mais tempo para ela começar a apresentar alterações em suas características químicas. Toda a gasolina oxida com a interação justamente com o oxigênio, com o passar do tempo. A gasolina comum, por exemplo, em poucas semanas já sofre muitas alterações e começa a formar aquela temida goma, um terror para o sistema de alimentação, da bomba de combustível às cubas do carburador. Tem outro detalhe muito interessante da Podium. Os seus aditivos garantem 100% de proteção contra corrosão, o que é algo espetacular para carros antigos, especialmente esse aqui, que é de uma época ainda onde os tanques eram de metal e, claro, as cubas de carburador tiram muito benefício disso.
Sandro, E aí, cara, beleza aí? grande Juliano? prazer. Joia, boa noite. Muito obrigado pela confiança também de realizar esse pequeno, grande sonho. A gente tava falando, eu já dirigi muito Dodge da plataforma A, plataforma compacta, mas plataforma B, full size, primeira vez na vida. É um pouco diferente mesmo. E já vejo até pela forma que o cinto funciona aqui, que tem diferenças Ao aqui. Né? contrário, né? É. Tanto o lado que você instala, quanto o fato dele ter um tensionador também, né? Isso Você já aí, vê ele que é retrátil. ele é retrátil e ele tem um nível de acabamento completamente diferente do nosso É outra Dodge pegada. nacional, O né? cockpit é outro, né? A parte de instrumentação, os próprios acionamentos, o tato, né? É um carro mais luxuoso, né? Ele já era uma versão, vamos dizer assim, né? Não é o carro linha extrema de luxo, mas ele já é intermediário, né? Exato. Os mid-size, eles eram os carros assim, pensados para a família, mas com um apelo assim um pacote um pouco mais de potência assim, né, Sim. de performance, né? Esse é considerado um mid-size. Esse é um mid-size. Full interessante, tem um C, a plataforma full C, size né? é o C, isso aí. Que é maior ainda. Você vê É. que tudo é relativo, né? É Você isso acha aí. que esse carro grande não, tem carro maior ainda da linha. Exatamente. Não que ele seja pequeno, né? Nem de longe isso. Vamos acordar esse Magnum 7.2 litros. Essa lenta é. Que espetáculo. Olha que interessante aqui, pessoal. Vocês conseguem ver, a gente tem o contagiros por fora e por dentro o relógio, o famoso, como é que TikTok Tech, né? TikTok Tech. Olha só isso aí. que coisa interessante isso, gente. Velocímetro em milhas por hora, então 100 aqui dá bem uns 160 km por hora, mais ou menos. Pressão de óleo, alternador, temperatura, sistema de arrefecimento, combustível, então instrumentação completa aqui mesmo, né? Realmente você consegue ler o comportamento do carro aí, né? Luz espia bem clara. Esse carro você não consegue sair arrastando freio de mão por aí. Aliás, freio de mão não, freio de pé, aliás, né? Porque Exatamente. você prende, você trava ele aqui com uma caminhonete no seu pé esquerdo e aí, curiosamente, você destrava ele na mão. Você usa, é um sistema que você combina os dois sistemas Exatamente. em um só. E esse aqui, Sandro, a gente tá falando então do primeiro Charger 68440 manual que chegou aqui no Brasil, é isso? De plaqueta, sim, que eu tenho conhecimento da época que nós trouxemos o carro, sim, já existiam outros Chargers RT68, mas todos automáticos, né? De plaqueta aí com conjunto mecânico que ele veio, o A833, né, 4 velocidades. Esse foi o primeiro. Nossa, E aí ele começou a passar por um processo de transformação, né? Me conta um pouquinho como é que é a história dessa unidade aqui. Como esse carro chegou quando, ele foi restaurado aqui, lá fora? Na verdade foi assim, nós encontramos o carro anunciado e após entrar em contato com o proprietário, estava vendendo o carro lá fora, na Carolina do Sul, nós descobrimos que o cara, na verdade, ele é um baita aficionado, tem uma oficina de restauração assim exemplar, bem focada na linha Mopar. E aí que eu comecei no contato com ele, né? Após a gente chegar a um denominador aí para fechar negócio, nós começamos a consultá-lo da possibilidade dele nos completar o carro, né? Porque ele era um carro que estava montado, guardado há muitos anos e que precisava assim de uma restauração completa. E aí eu fui solicitando algumas coisas para ele. Eu falei, pô, você pode nos auxiliar? Eu não preciso que você restaure o carro, mas eu preciso que o carro chegue até nós completo dos detalhes e peças, porque aqui nós vamos desmontar tudo completamente. Para ir restaurar ele, sim. E aí ele topou. Isso foi muito legal. Então esse processo, nós estamos falando aí 2012, 2013, quando se iniciou,
aí nós ficamos mais ou menos um ano fazendo os processos, completando o carro aos poucos lá com ele. Certo. Quando essa fase terminou, aí sim nós retiramos o carro, enviamos para o endereço da Trade e aí fizemos a importação oficial do carro. Então, para fazer um negócio aqui, pessoal, que não existia na época, colocar a quinta marcha. Esse carro de plaqueta ele é manual, mas aqui a gente tem um câmbio de 5 marchas, né? Exatamente. Quando nós finalizamos o carro a primeira vez, ele foi montado completamente como saiu de fábrica, né? Então ele possuía um sistema de freio a disco na dianteira com hidrovácuo, transmissão 4 velocidades. Sim. E aí, após destrinchar a plaqueta do carro e tudo mais, nós descobrimos que esse carro tinha saído com aquele kit especial que era o Super Track Pack, né? Que contemplava o diferencial Dana 60 autoblocante com a relação 4.10. 4.10, pessoal, é uma relação extremamente curta de diferencial. É coisa de carro de arrancada aqui no Brasil. O carro vira um míssil de aceleração e de retomadas, mas velocidade final, estrada fica bem desconfortável. Fica curto o carro. Né? Ele é literalmente aquele carro para tiro, que né? eles falavam que compre na sexta, corra no sábado e venda no domingo. Exato, era para arrancada dos quarteirões. Exatamente. Ali, né? Então ele era realmente muito agressivo. E aí, depois de fazer um pouco de pesquisa sobre mudança de relação, de diferencial e tudo mais, a gente chegou à conclusão que o ideal seria trocar realmente a transmissão. Vamos dar uma esticadinha aqui para sentir. 66 kg de torque aproximadamente, pessoal. Esse motor aqui é configuração praticamente original, 375 HP. Isso é uma delícia, pessoal. Gente, não tem nada como um V8, não tem nada como um V8 Big Block, não tem nada como um V8 Big Block com uma relação de diferencial mais curta. Isso que a gente está falando de um carro que está dócil. Não é carro com comandão, super hiper taxa, é um carro gostoso de andar, mesmo assim tem uma baita de uma força. É um aqui. carro para abastecer, jogar na estrada e fazer aí 500 km na boa, é isso aí. Tanto que aí nesse assunto que o Sandro estava falando da relação do diferencial que era muito curta, seria mais ou menos isso aqui que você teria. Exato, essa é a 1 para 1. Essa seria a última marcha, a quarta marcha do original. Então a gente está aqui a 100 km por hora, mas o motor já está a quase 4.000 rotações, então fica meio desconfortável, né? Exatamente. Eis que a gente tem uma quinta marcha aqui de relação 0,68, é isso? É isso aí. Então olha só, pessoal, o que acontece quando a gente põe a quinta marcha. Olha o quanto que cai a rotação. Eu vou pôr a quinta, vou passar de quarta para quinta, mas vai parecer que eu passei 2 marchas, olha só. Sussurra. Vou fazer de novo para vocês ouvirem. Vou até puxar a rotação um pouco mais alta para ficar mais visível. Um pretexto também para dar uma retomadinha, mas vocês vão ver o quanto que cai a rotação. Ó, quarta. Pra quem tá acostumado com o V8, parece que você pulou uma marcha mesmo. Exatamente. Né, e aí isso dá essa rotação mais gostosa pra você curtir o carro. E aí você sossega no volante, né? Exatamente. Então a gente conseguiu resolver a questão da relação super curta sem mexer em coroa e pinhão do diferencial. Sim. A gente trabalhou único exclusivamente na relação da transmissão. Esse carro tem uma série de melhorias discretas, né, que deixaram o conjunto do carro mais gostoso de andar, né? Exatamente. Então a gente tem amortecedores da Bilstein, né? Exatamente. A parte de suspensão, a gente instalou um kit de buchas, pivôs e terminais de poligrafite. Algumas buchas a gente não costuma usar de poligrafite para deixar o carro ainda trabalhar um pouco não mais. Não fica seco demais. Exato. Né? Até por conta do nosso piso, né?
Os amortecedores no jogo de Bilstein faz uma diferença considerável, Sim. sem deixar o carro seco, né? Ele tem um certo balanço ainda. Tanto que a gente está falando de um carro full size. Pausa para o V8. A gente está falando de velocidade por causa do barulho de vento. A gente está falando de um carro full size aqui, pessoal, que é um naco assim maior do que o Charger nacional. Não só no comprimento, também na largura. Né? Então é um carro que tem um balanço assim, muito mais longo de absorção de suspensão, mas aqui com esse amortecedor, com esses trabalhos que vocês fizeram de bucha, o carro até lembra um pouco o Dodge Nacional no sentido de ser mais imediato, né? Sim, a gente conseguiu trazer, ele está um pouco mais palpável, né? Você exato, ele não navega tanto. Exatamente, né? Você não sente algo meio flutuando, né? Exato. Muito legal. Essa sensação, ela ficou bastante nítida, né? Quando você compara um carro completamente original e tem a oportunidade de andar nessa versão aqui. E a caixa de direção também é nova, né? Exatamente, a caixa de direção é um sistema que a Borgeson vem disponibilizando, né? Tem para vários modelos, é bem legal, porque quando você passeia muito lentamente nos carros antigos, aquela direção hidráulica ultra leve, né? É bacana, até parece que você está meio pisando nas nuvens. Só quando você quer pegar a estrada, dirigir, acelerar um pouquinho mais, é tenso, porque realmente você não tem o feeling do carro, né? Exato. Você acima de 100 por hora continua tendo uma sensação de flutuação, né? Sim. E ela te passa mais firmeza. Sim. Ela fica um pouquinho mais rígida para manobra e tal, o carro parado para estacionar, mas em compensação na estrada você se sente muito mais seguro, até para curva e tudo mais. Né? Vou chamar uma segundinha aqui, fazer esse Magnum. É bom demais. Gente, V8 americano é um assunto à parte, pessoal. Exatamente. É legal. Eu sou suspeito a falar. A caixa ela é mais precisa, ainda tem o mesmo feeling no sentido de não ser extremamente conectada como de uma Alfa, por exemplo, mas ela tem uma precisão bem maior. Você consegue ler muito mais o que o carro está fazendo, né? Porque realmente a caixa original você não sente ninguém. É uma coisa maluca. Parece que você está num assim, carrinho de batida, no parque de diversões. Exato. É bem aqui por aí. Que eu saio, ou não? Podemos sair aqui. Completando o kit aí para essa coisa da segurança, o sentimento de maior segurança na direção, a gente estendeu aí o upgrade para a linha de freios, né? Sim. Então o carro hoje ele utiliza o sistema da Willwood, disco nas 4 rodas, medidas nada exageradas para que as rodas Magnum tá bem ali 15, na roda 15, né? Deve chegar nem 300 milímetros, né? Deve ser uns 280 mais ou menos, né? Que aqui é em polegadas tudo nos Estados Unidos, né? E aí a gente fez mais uma alteração. Nós retiramos o sistema do cilindro mestre e hidrovácuo originais e instalamos um sistema de hidroboost calibrado para o carro também. Então, além de você ficar despreocupado em relação a, de repente eu quero alterar o comando de válvulas do motor, e aí, mas eu posso perder vácuo. Sim, então, o pedal fica duro do freio. Exatamente, nada, né? Então, e para de atuar mesmo, né? Parece que você está pisando numa pedra. Numa pedra. Então, agora você pode trabalhar a parte de preparação do motor com mais tranquilidade, porque o freio atua de forma diferente. Ele utiliza a bomba da direção hidráulica, né? A saída do retorno é bem por aqui, né? É bem por aqui. O carro funcionava com a carburação, né? Quadrijet, sistema de ignição original. Aí nós partimos para o kit da injeção eletrônica. Colocaram uma Holley Sniper. Aí colocamos um kit completo da Holley Sniper. E foi assim, bem no momento que eles estavam lançando. Então a gente foi meio completando o kit com os lançamentos da Holley. Compramos o kit, o corpo de injeção e tal, né? Sim. O básico. Mas aí na sequência, aí nós adquirimos o kit do tanque de combustível com a bomba interna. Então é uma coisa também que a gente pensa no conforto de rodagem até para a cidade. Sim. Você não tem aquele barulho da bomba elétrica externa ruindo, né? Vamos aproveitar aqui um
um vazio aqui pra gente sair. Ah, isso é. Tô voltando 20 anos no passado aqui, pessoal. Dias de dojeiro. Ah, gente. Seja bem-vindo. Bem-vindo de volta, né? Que delícia de carro. Que delícia. E é um sistema da Holley Sniper tanto de injeção quanto de ignição, né? Aí eles lançaram o distribuidor, né, que é o Hyper Spark, porque até então, no começo, todo mundo utilizava o distribuidor da MSD. Sim. Que hoje faz tudo parte do mesmo grupo, né? Mas aí eles lançaram o Hyper Spark, que é com sensor Hall diferente, então você consegue fazer uma regulagem em que você tem um parâmetro de ponto diferente para partida frio, carro velocidade cruzeiro. Você cria algumas rotinas. Exatamente. Né? Então isso também aprimora mais a utilização do carro com injeção, né? Aí depois, no lugar do módulo 6AL de ignição, eles lançaram um módulo para você utilizar com o Hyper Spark. Sim. A bobina, então a gente foi completando. O cabo de vela, então o carro ele vai vestindo e ele vai se tornando uma coisa mais de fácil manutenção e de funcionamento mais prático. Ele é fluido, você vê, não é um Sim. carro que você tem que estar cheio de manha. Cheio né? de manha. Não, é um carro realmente para rua, para curtir mesmo. Sim. Do jeito que tá aqui, tá um carro quase original de configuração. Exatamente. Expectativa de potência e torque, 375, 66 kgfm de torque. Essa é uma cavalaria declarada ao motor na bancada, né? Sim, sem os acessórios, se plugar tudo é bem menos. É bem menos. Agora, vocês têm planos, né? É aquela coisa, né? Sim, o bichinho tem, pica e dá vontade de fazer algumas coisas a mais. A feira não acaba, né? E tem coisa boa vindo aí. Qual que é o plano aqui para esse 4x0? Agora ele vai receber aí um comando de válvulas um pouquinho mais alto, Sim. exatamente por conta dessa possibilidade aí, né? Para não ter que se preocupar mais com a questão do vácuo do freio Sim. e tal, pro freio. E aproveita Par bem de também o cabeçotes. diferencial mais curto, né? Exato. Vai receber um par de cabeçotes de alumínio. Legal. Tem um conjuntinho aí da Trick Flow. Escape, tem uma coisa Por enquanto ele está utilizando os coletores originais, mas agora com os cabeçotes de alumínio vão ter que partir para uns dimensionados. Sim. Aí, né? O que você acha aí? A gente tá falando de o quê? De uns 90 cavalos, mais ou menos? O kit completo, tudo, eu acho que é por aí, cara. Vai ficar legal. Não é nada absurdo, é só ele vai ficando um pouco mais aceso, né? Mais esperto. Aí você vai sentindo mais aí no pedal, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer algumas brincadeiras só no toque do pedal, né? Quando a gente está falando de V8 Big Block, pessoal, o céu é literalmente o limite, mesmo na configuração aspirada. Porque você consegue fazer um motor desse com mais de 7 litros girar para lá de 7.000 RPM. Exatamente. É uma força descomunal. Ah, quero fazer um projetaço e não sei o que, cara. Você passa de 600, chega quase 700 cavalos, um motor aspirado, né? É uma coisa insana. É isso aí. Tem muita massa, né? Você tem muito deslocamento, né? Exatamente. Então, quando você tem tanto deslocamento à sua disposição, você literalmente faz o que você quiser. Quero ele dócil, original, ele já é forte pra caramba, especialmente em termos de torque. Especialmente com um diferencial curto como esse. O grande barato desse tipo de motorização é a elasticidade dele. Exato. Né? E a durabilidade. Se você fizer uma coisa dentro de um parâmetro relativamente conservador, você não vai correr grandes riscos. Então, você vai conseguir curtir bastante. É óbvio, hoje em dia você tem coisas que te dão recurso muito mais rápido, cavalarias altíssimas e tal. Mas é outra brincadeira, né? Outra praia. Né? Sempre que você mexe muito no carro, você começa a pegar na usabilidade dele, né? Você vai ficar um carro mais chatinho de usar, você começa a pensar 2 vezes antes de sair. E, na verdade, assim, nada contra, na verdade eu até gosto desse tipo de encrenca. Mas são prazeres diferentes. São pratos diferentes são de praias, degustar, né? É isso aí, você
tem que saber que praia você está pisando, porque muda o comportamento de chão do carro, Sim. né? Muda o tipo de local que você vai poder rodar para brincar, né? Então um carro como esse, ele tem uma suspensão de configuração mais básica, né? Tá falando de um carro com suspensão dependendo de dianteira e feixe de mola na traseira, Sim. cara. Uma caminhonete é a mesma concepção, né? Mas você nota que o passeio dele é gostoso, ele não é aquele carro que você colocou um pouco mais de cavalaria e ele, putz, eu tô preocupado, você sente no volante bater tudo, não é isso, ele tá solto. Sim. E aí fica até curiosidade para você que talvez não esteja acostumado com o meio desses V8, né? E são carros, especialmente nessa proporção de carroceria, que tem um tempo de bola completamente diferente. Você está acostumado aí, sei lá, um BMW Série 3 aí dos anos 90, ou atual mesmo. Esses são carros grandes, não são tão pesados. Aqui a gente está falando de mais ou menos uns 1.700 a 1.700 e pouquinhos, né? Então não são carros absurdamente pesados para o padrão atual. Se pegar aí o M5 passando de 2,5 toneladas, por exemplo, né? Mas ele tem um tempo de bola bem específico. A caixa de direção não é tão ágil. Aqui a gente teve um upgrade de freio já, então o pedal de freio está bem sensível, mas originalmente é um pedal de freio que é duro, que você fizer uma baita de uma força. Então e são coisas engraçadas, por exemplo, a direção hidráulica original é extremamente mole, mas ao mesmo tempo a embreagem é dura. Então são máquinas que têm umas especificidades e levam tempo para você se acostumar com tudo isso, né? Mesmo eu, assim, eu dirigi tanto tempo meus Dodges que eu tive e leva um tempo. Quando eu me reencontro aqui e sinto uma familiaridade, mas leva um tempo até você pegar esse tempo de bola. E acho que é justamente essa a graça do carro antigo, na verdade. Exatamente. É onde você se encontra em um momento, uma faixa da história, né? Então assim, legal, o carro tem uma direção melhorada, ele tem um freio melhor, mas ele não é um carro moderno. Sim. Você está andando num carro, ainda é um carro antigo da década de 60. Sim. Ele é um carro antigo. Então isso é legal porque te deixa um pouco alerta também. Sim. Você meio que respeita. Né? Sim, ele exige a sua atenção. Exatamente. Ele conta com a sua presença. Sim. Né? Então, assim, e é por isso que é tão legal, porque é por isso que a experiência é envolvente e visceral. Literalmente visceral, mexe. Ele se comunica mais com os nossos sentidos, com o tato, com a audição, as reações exigem mais atenção. Isso pode até ser mais cansativo num sentido, mas o outro é justamente a experiência mecânica, né? De estar conduzindo uma máquina e não um eletrodoméstico. Isso aí, é bem essa praia mesmo. Ele está funcionando porque você está fazendo ele andar. Exatamente. E isso é um prazer, pessoal, que assim é insubstituível. Assim, para quem gosta de dirigir é por aí. É algo. Fazer mais uma aqui, mais uma arrancadinha só para a gente se despedir, porque essa é uma noite especial para mim. O Charger americano Big Block manual, Triple Black. Só me lembra da primeira vez que eu vi a perseguição de Bullitt, meu pai me mostrou na época. Que coisa. E aliás, o Charger é um carro culturalmente tão rico, né? Porque influenciou pelo Bullitt, teve o Dirty Mary Crazy Larry, teve a refilmagem no Vanishing Point. Exato. Esse filme Death Proof também faz uma homenagem, né? Sim, eles fazem várias citações. E aí o Charger aparece de novo. Exato. E claro, para a molecada aí mais recente, Velozes e Furiosos, especialmente o primeiro. Isso aí. Realmente aquela cena da arrancada também é algo incrível. Então esse carro aqui é um mito e poder desfrutar um carro como esse realmente, vou deixar ele falar por mim. Sandro, obrigado demais. Beleza, pela confiança. valeu. E por permitir realizar esse sonho para mim e para vocês também curtirem. Valeu, obrigado gente. a vocês pelo convite aí.